Nós vamos ler a partir do 16, vamos até o 33. E você localiza o texto que eu vou orar. Amém? Para Deus me usar. Amém? Essa água é nova. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na hora do louvor, você sentiu a presença do Espírito Santo? Não foi tremendo hoje? Você sentiu? Sabe? O fogo desceu. Quase que entrei no mistério. Amém? Santo Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor me use. Eu me anulo, eu faço minha aquela declaração do primo de Jesus, João Batista, que quando ficou sabendo que Jesus estava hypando, estava sendo mais visualizado nas mídias sociais da época, no Facebook, Instagram, no WhatsApp, ele não ficou com inveja, mas ele declarou lá em João 3, que ele cresça e eu diminua, e que essa palavra vá e cumpra aquilo para o qual ela foi destinada, que ela encontre guarida nos corações que já foram regados pela chuva temporal e serôdia do louvor, e que ela dê fruto a 30, 60, 100 por um, e que o diabo não possa roubar a palavra nesses corações semeados. Amém? Coloque a mão no seu coração, diga comigo assim: Espírito Santo, sela o meu coração, para que eu possa receber, ouvir, receber, entender, interpretar e aplicar a tua santa palavra na minha vida, em nome de Jesus, que assim seja. Amém? Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, versículo 16, tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Versículo 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Versículo 19, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença de Deus, ou do Senhor. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Versículo 24, Deus responde, Abraão continua questionando: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Versículo 26, então disse Deus: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, versículo 27, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Versículo 28, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45 justos. Versículo 29, disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Deus respondeu para Abraão: não farei por amor dos 40. Versículo 30, insistiu, Abraão vai falar de novo: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor:
não destruirei a cidade se encontrar ali 30. O não destruirei a cidade sou eu que estou colocando. Versículo 31. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Versículo 32. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor. Eu creio que nessa altura Deus já estava quase mandando um raio na cabeça dele. Se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se Deus, e Abraão voltou para o seu lugar. Amém? Amém? Eu quero que você preste atenção naquilo que Deus colocou no meu coração nessa quarta-feira de puxão de orelha, de doutrina. Hoje, aqui na busca do Espírito Santo, o Espírito de Deus, Jonas, quer nos ensinar sobre o valor da cobertura espiritual. Olha, eu li um texto aqui falando sobre o encontro de Deus com Abraão, mas Deus ele quer nos ensinar algo diferente. Eu não vou falar sobre o pecado, vou falar sobre o pecado, mas não sobre o pecado. Eu não vou enumerar pecados, eu não vou dar nome a pecados. O que o Espírito Santo colocou no meu coração para que nós viéssemos a estudar nessa noite, para que viesse a agregar a nossa vida nessa noite, por mim, a importância de uma cobertura espiritual na nossa vida, a importância de eu entender o porquê que Deus estabeleceu pastores, bispos e apóstolos na igreja. Por que Deus estabeleceu na fé judaico-cristã, que é a nossa fé, sacerdotes, Marina, que cuidam da igreja? Amém? E a gente, você pode se perguntar, mas por que Deus, através da palavra, na busca do Espírito Santo, por que é importante para mim saber disso? Por que é importante para mim saber sobre cobertura espiritual? Por quê? Porque a cobertura espiritual vai com você onde você for. Sim, o homem de Deus, eu não vou focar aqui naquele negócio de eu sou o anjo da igreja, de que cada igreja tem o seu anjo. A questão não é essa. Eu quero focar na importância de ter sobre sua vida um sacerdote. Eu quero focar na importância da cobertura. Por que Deus, digamos assim, terceirizou? Por que Deus deixou aqui homens que iriam cuidar da igreja? Você prestou atenção que eu falei? Homens. Amém? Homens. Porque o sacerdócio é algo estritamente masculino. O sacerdócio é só para homens. E eu vou falar sobre isso também. Amém? O sacerdócio, ele não cabe à mulher. Não existe sacerdócio para mulheres. Existe auxílio. Amém? Apóstolo, mas como que é isso? Deus é machista? Não, Deus não é machista. Deus ele segue princípios que ele mesmo preordenou, que ele mesmo criou. Amém? Vocês estão entendendo? Então o ponto na Bíblia existem muitos textos bíblicos que falam sobre a importância da cobertura espiritual, e nós vamos ver isso ao longo da pregação da ministração. Mas o que nós temos que entender é que o diabo, ele principalmente de um tempo para cá, o diabo ele tenta levar o povo à rebeldia. O diabo tenta levar o povo que está na igreja a não entender e não buscar, não absorver, não ter na sua vida a cobertura espiritual de fato, um pai espiritual. Amém? E por que o diabo faz isso? Porque na igreja primitiva, o inimigo, ele trabalhava da seguinte maneira: quando Jesus veio à terra e fundamentou a igreja, o diabo começou fazendo algo muito interessante para mim. O diabo começou matando o crente. Como que o diabo fez? Matava crente. E o diabo, ele matou assim, milhões de cristãos, queimados, comidos por leões,
cerrados ao meio, arrastados pelas praças, pelas bigas, pelos cavalos, colocados dentro de touros de bronze e aquecidos até derreter. Então o diabo usou ali os que serviam a ele para matar os cristãos de verdade, cristãos convertidos. Não é esse tipo de cristianismo que tem hoje, não. O outro cristianismo. E esses cristãos, eles não arredavam o pé, eles não voltavam para trás, mesmo em meio à morte iminente. Só para você ter uma ideia, mulheres grávidas eram colocadas nas arenas dos leões devorados. Eles comiam a mulher e comiam o bebê. Mulheres grávidas tinham sua barriga aberta. Cristãs, estou falando de cristãos, mulheres crentes. O soldado romano chegava com a espada e abria a barriga dela de alta a baixo, arrancava o bebê e dava para leões comer, colocava no fogo. E isso era a realidade da igreja primitiva. Eu estou sendo leve, eu estou falando de coisas leves, amém? E mesmo assim esses cristãos não negavam Jesus. E o que acontecia? Pasme você, a igreja crescia, o povo multiplicava. Era para acontecer o contrário, era ou não era? Sim ou não? Mas mesmo em meio a tanto terror, mesmo em meio a tanta morte, amém? Nós temos aí um nome que todo mundo conhece, que matou muito cristão, Nero. Nero, ele fazia festa e ele orgias, e ele mandava amarrar os cristãos do poste, né? Ele culpou os cristãos pelo fogo de Roma, né? E ele colocava os cristãos no poste, mandava untar com azeite, e enquanto eles faziam festas bacanal, festas abaco, né? Ele colocava fogo nos cristãos, e os cristãos queimavam para iluminar a orgia deles, amém? E daí a pouco a igreja crescia. A própria Bíblia relata, Gabriel, que teve uma época que o povo estava muito acomodado, os crentes estavam muito acomodados, e quando Deus olhou para aquilo, Deus falou: vou mandar uma perseguiçãozinha, e Deus mandou matar Tiago. E quando cortaram a cabeça de Tiago, deu que não era o irmão de Cristo. O que aconteceu? O povo se espalhou e foi pregar o evangelho, a igreja cresceu. Então o diabo entendeu, olhe para mim, o diabo entendeu que sangue de crente é semente. O diabo entendeu que a igreja cresce em meio à perseguição. Então o que o diabo fez? O diabo começou agora, nos últimos séculos, a usar uma nova estratégia. O diabo não persegue mais a igreja. Agora o diabo está usando a estratégia de minar a igreja, de entrar dentro da igreja, de colocar líderes demoníacos nos altares da igreja. Pasme você. Tem satanista sendo treinado para ser sacerdote dentro da igreja, sacerdote lá do inferno, satanista de verdade, que está sendo treinado para ser colocado no altar e para apacentar o povo, ensinando o povo a errar. Aí você vai falar: mas eles suportam o fogo de Deus? Eles são treinados para isso, para suportar por um tempo a unção, o fogo de Deus que queima aqueles que não servem a Deus, o fogo do altar. E aí eles vêm para trazer engano, amém? Seguindo o exemplo do conselho que Balaão deu para o rei pagão lá, um rei idólatra, que mandou ele trazer sacerdotisas que se prostituíssem com os homens de Deus, ali, com o povo hebreu, para que o povo hebreu virasse pasto para o inimigo, amém? Vocês estão me entendendo? Então, diante disso, o diabo, ele está com estratégia hoje de minar a igreja. Ele está com estratégia hoje de ensinar de forma errada. Ele está com estratégia hoje de fazer cristão ser instruído, buscar conhecimento em fontes erradas. A estratégia agora é quase que cancerosa, é destruir a célula de dentro para fora, amém? Então eu posso dizer para vocês, Jonas, claramente, que o inimigo não está mais lá fora, o inimigo está entrando dentro das igrejas,
e está implodindo a igreja, está contaminando a igreja. Isso com o quê? Com falsos ensinos, disseminando a divisão, colocando a ovelha contra ovelha, ovelhas contra líderes. Isso tudo é obra do diabo. Amém? E por que ele adotou? Por que ele tem sido tão efetivo e vitorioso com essa estratégia? Porque o povo está dormindo. Porque os líderes que são levantados agora, nessa última década, são líderes de plástico, são líderes Nutella. O próprio povo de Deus de hoje é um povo de Deus Nutella. Amém? O povo hoje, deixa eu falar um negócio para você. Eu nunca exortei aqui na IAPECAB como eu exortei no início do meu ministério lá em São Paulo. Ainda não, eu creio que eu vou chegar lá, mas eu ainda não trouxe uma exortação daquela que faz a pessoa ficar com vontade de jogar a Bíblia na cabeça. Amém? E isso é bom, porque é sinal que ele prestou atenção na palavra. Lá em São Paulo, eu exortava, e a pregação era 1h30, 1h40, e era só exortação. E o povo falava, não para não, e havia mudança de vida. E hoje, o que nós temos vivido? Hoje nós temos vivido um tempo onde o povo, a igreja, ela está se distanciando do que é cobertura espiritual. E uma das funções da cobertura espiritual é puxar a sua orelha, é colocar você no caminho certo. Amém? É colocar você na presença do Senhor. Amém? E o ponto você vai falar assim, você vai falar para mim, mas apóstolo, é generalizado, isso é com todo mundo? Não. Existem aqueles que se submetem, existem aqueles que obedecem, existem aqueles que sabem que o pastor não está quando eu falo pastor, eu sou apóstolo, mas eu fui pastor, né? O pastor, o bispo, o apóstolo, ele está no altar e ele está ali para te pastorear. Ele vai na frente. Pastor, deixa eu falar um negócio para você. Pastor não vai atrás das ovelhas. Se você vê em filmes pastor atrás das ovelhas, é mentira. Pastor vai na frente, porque a ovelha segue o pastor. E Jesus falou isso. Amém? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela não vai com o outro. A ovelha conhece o cheiro do seu pastor. Ela não vai com o estranho. Amém? E o que acontece é que o altar aqui, que é de Deus, e eu que estou aqui, eu não estou aqui para te agradar. Deixa eu falar um negócio para você que você tem que entender, e para você que está aqui hoje, isso é bênção. Eu não sou seu amigo, não sou seu amigo, eu sou seu pai espiritual. Amém? Eu estou aqui para na hora que precisar. Amém? É mais ou menos assim, ó. O cajado, ele tem um gancho e tem um lado reto. Para que é o lado reto? É para bater na cabeça da ovelha do caminho. Vem ovelha, vai para o caminho, né? A ovelha está querendo se desviar. E o lado torto? A ovelha já caiu no abismo, é para pegar pelo pescoço e trazer de volta para o caminho. Então o cajado é para ser usado. Amém? O cajado é para quê? Para ser usado. Então, esses dias, a gente estava conversando, né? E eu ouvi uma pessoa falando que existe a ovelha mansa e a ovelha brava, a ovelha rebelde. Não existe ovelha rebelde. Deus usou, eu estou falando de cobertura espiritual. Olha para mim. Deus usou o exemplo da ovelha. Nós somos comparados com ovelha na Bíblia inteira. E por que Deus usou o exemplo da ovelha? O Salmo 23 é o Salmo do pastor, mas fala implicitamente sobre a ovelha. Amém? O Salmo 23 fala sobre a ovelha. Amém? Então Deus usa o tempo todo ali a metáfora da ovelha. Deus nos compara com a ovelha. Por quê? Porque a ovelha é mansa, a ovelha não está amarrada. A ovelha, ela, como eu disse antes, sendo redundante, ela segue o pastor. Amém? A ovelha sabe que o pastor vai cuidar dela. A ovelha sabe que o pastor protege ela dos lobos. Amém? A ovelha sabe que o pastor, ele vai prover para ela o pasto, a grama verdejante, e vai prover para ela fontes de água clara e limpa, fresca. Amém? A ovelha sabe disso. Quem dá a cabeçada, quem é rebelde é o bote.
E aí, dentro da igreja, você vai falar para mim, apóstolo, mas dentro da igreja tem bode? Tem. E eles são conhecidos. O bode é conhecido. O bode nunca obedece. Bode, a ovelha, dentro da palavra que eu estou pregando, trazendo hoje da parte de Deus, enquanto a ovelha só gosta de água limpa, só come grama verdinha, só vai atrás do pastor dela, o bode não. O bode vai com qualquer um, come fralda descartável, come garrafa PET, bebe água suja e dá cabeçada e ele vai para onde ele quer. Bode, ele não aceita pastoreio. Amém? Você já viu? Teve uma época aí atrás que surgiu a moda dos desigrejados. Surgiu aí, o povo falava assim: eu não tenho mais igreja, eu sou desigrejado. Por quê? Porque eu me magoado na igreja. E quando você vai pegar essas pessoas, você vai descobrir que essas pessoas, eu não estou generalizando, mas você vai descobrir que essas pessoas são rebeldes. Elas não queriam se submeter à unção. Eu não estou falando de pastor que pisa na pessoa, não, que quer oprimir a ovelha. Eu estou falando disso. Eu estou falando de pastor, bispo e apóstolo que quer te conduzir para a bênção, que cuida de você, que não quer que você viva uma vida de pecado, que não quer que você tenha aquela mentalidade fechada. Porque eu entendo o seguinte: eu pensei nisso quando eu vim para a igreja. Se for para eu vir para a igreja para não haver mudança na minha vida, eu não venho. Amém ou amém? Se for para eu ouvir um sacerdote e achar que ele é um homem comum, ouvir e trazer a palavra de Deus, eu vim para a igreja, ouvir a palavra de Deus e não colocar no meu coração, não aplicar na minha vida, eu estou perdendo tempo. Amém? Só o meu, o sacerdote não, só o meu, Deus de Deus. Amém? Então, os desigrejados, eles se espalharam por aí. E nós somos desigrejado. Você tem algum pastor? Não, nós não temos pastor. Eu encontrei alguns. Só que eles falam, não, na Bíblia não obriga você a ir para a igreja. Só que na Hebreus 10:25 fala o contrário. E outros textos, né? Não vos afastando da vossa congregação, como é costume de muitos. Ou seja, Deus ele mandou Jesus na terra para fundamentar a eclésia, a igreja. Você acha que Deus ia mandar o filho dele na terra para fundamentar a igreja, se a igreja não fosse necessária? Claro que é necessário, até mesmo porque nós somos soldados. Você já viu um soldado sem quartel? Não. E tem um outro ponto, e aí eu quero que você não deixe a falta de entendimento colocar no seu coração que eu estou sendo arrogante. Não estou sendo arrogante. Amém? Para eu conduzir você, eu tenho que ter caminhado mais que você. Eu tenho que ser melhor que você? Não sou melhor que ninguém. Mas eu tenho que ter um plus. Amém? Por que os pais têm que ser mais velhos que os filhos? Porque tem que ter experiência para cuidar dos filhos. Amém ou amém? Então, como eu sou um pai espiritual, eu e a apóstolo, nós temos que ter mais experiência para cuidar de vocês. Amém? Eu posso falar para você, sem sombra de dúvida, que não tem nada na igreja que eu não consiga fazer. E eu comecei como tribulado. Cheguei aqui todo quebrado. Eu não falo aqui. Quando eu cheguei na igreja há quase 40 anos. E aí eu fui levantado, eu fui ministrado, eu fui mentoreado, eu fui pastoreado. Amém? Então houve cobertura espiritual sobre a minha vida. E um dos aspectos da cobertura espiritual, Jonathan, é esse, é te preparar. Quem não é bom liderado, nunca vai poder ser um bom líder. Amém? Quem não é bom liderado, nunca vai poder ser um bom líder. Como que você vai poder liderar alguém algum dia, se Deus tivesse chamado na sua vida, se você não se submete à liderança que Deus colocou sobre sua vida? Amém? E o ponto é que, diante desse texto que nós lemos, o apóstolo Abraão, eu estou com o versículo do apóstolo Paulo aqui na minha cabeça. Deus, ele desce a terra, Deus, o Espírito Santo e Jesus. Amém? Deixa eu falar um negócio para você, vou te dar uma pérola teológica. É uma das vezes na Bíblia que os 3 tronos ficam vazios. Amém? Tem gente
gente que fala que são anjos, não são anjos. É Deus, o Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles descem até a terra e vão falar com Abraão. Amém? E por que eles vão falar com Abraão? Porque quando Deus está lá no céu, amém? Deus está lá no céu. Pode me dar a cadeira aqui, Wesley, por favor? Vocês estão sendo abençoados? Amém? Deus está lá no céu. Vamos supor que tem mais 2 cadeiras aqui. Está lá Deus sentado no céu do mundo. Amém? Está tranquilo. Lá Jesus fica à direita, né? Ô filhão, até que enfim, acabou aquele tempo, né? Agora você está na glória. Ô Espírito Santo, está enchendo o povo lá embaixo. Aí de repente chega nos ouvidos de Deus um clamor. Está tendo pecado de Sodoma e Gomorra. E as cidades circunvizinhas tem muito pecado, tem abuso, tem pedofilia, tem muita homossexualidade. O pessoal colocou cama nas praças e estão fazendo sexo a céu aberto. É homem com homem, mulher com mulher, estão usando as crianças, está tendo zoofilia. E aquilo foi subindo. E aí o que Deus faz? Calma, eu vou lá. E desce os 3. Desce os 3, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Desce para a terra. E aí ele desce para a terra com que intenção? Destruir Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra pecou tanto que a história diz, amém? Os historiadores encontraram os restos de Sodoma e Gomorra. Eu estive lá próximo, eu fui no Mar Morto. Eles encontraram os restos de Sodoma e Gomorra, camas que eram usadas nas praças para que eles tivessem relações homoafetivas, para que eles abusassem de crianças. Talvez você nunca ouviu isso, mas se tem uma coisa que contamina o ser humano é o sexo. Se tem uma forma de propagar demônio é o sexo ilícito. Amém? É uma forma e outra, destrói o templo do Espírito Santo, destrói, é uma maneira assim, crucial que o diabo usa para destruir. Certo? Talvez você nunca ouviu isso, mas o sexo ilícito mata a alma. Cada vez que uma pessoa fica com outra ilicitamente, fora do casamento, há uma transferência de demônios. Amém? Mata a alma, porque Deus não fez a gente para isso. Tem que ser debaixo da aliança, debaixo da bênção. Amém? E prima, Sodoma e Gomorra passava disso, fazia coisa pior. Amém? E aí o que aconteceu? Olha que interessante, Deus desceu. Eu vou lá ver se é de fato. E se for, eu vou mandar fogo naquele povo. Amém? E Deus, ele antes de ir para Sodoma e Gomorra, ele passa naquele que era a cobertura espiritual vigente, que era Abraão. Ele passa na tenda de Abraão. Abraão oferece o sacrifício para ele, e agora ele vai falar para Abraão. Até aqui Abraão não sabe de nada, mas ele vai falar para Abraão. O que ele vai fazer? Por quê? Porque Abraão é escolhido. Deus tem segredo dos escolhidos. Deus tem segredo com quem se submete. Deus tem segredo com quem se humilha aos pés dele. E aí Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou esconder alguma coisa de você, sendo que você vai ser pai de multidões. Eu não vou esconder. Eu estou indo para Deus, vou mandar fogo no Sodoma, porque eu ouvi falar que o pecado lá é feio. O negócio lá, eles passaram o limite. E aí Abraão agora vai fazer o papel de intercessor, que é uma das funções da cobertura espiritual. A cobertura espiritual, ela faz intercessão. Amém? Eu falei aqui de proteção, alimento. Amém? Isso aqui é alimento. É ou não é? Alimento. A palavra é grande, é água, é pão. Amém? A cobertura espiritual, ela traz intercessão. E Abraão agora está trazendo por meio intercessão. Ele está intercedendo. E ele vai falar com Deus: olha, se tiver lá 50 justos, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30. Só que nós sabemos que em Sodoma e Gomorra, e aqui eu vou dar um nome no seu cérebro, não tinha nenhum justo. Amém? Diga comigo, que Sodoma e Gomorra não tinha nenhum justo. Não tinha nenhum. E Abraão vai interceder. Deus não, se tiver, Deus já nessa altura do campeonato, Deus já estava irado com Abraão, já estava dando água no centro da água, te dar um raio na sua cabeça, porque lá não tem justo. Amém? E eu estou falando aqui na lei, na verdade, a lei não
no antigo pacto. Amém? Então, olha para mim. Agora, Deus, o texto diz que antes de Deus ter esse pacto com Abraão, os dois anjos tinham ido para Sodoma e Gomorra. Quem eram os dois anjos? Jesus e o Espírito Santo, na teofania. Isso chama teofania. Quando Deus se manifesta fisicamente, sem ter sido em carne, quando Jesus veio, é teofania. Antes de Jesus vir em carne, ele teofaniou algumas vezes. Amém? Ele apareceu em forma corpórea algumas vezes antes de ele se tornar carne e vir ao mundo para ser crucificado. Amém? E agora, Jesus e o Espírito Santo vão para Sodoma e Gomorra para dar uma olhadinha, para ver se o povo estava pecando mesmo, para destruir depois, se fosse confirmado o pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Lá em Romanos 3:23, lá em Romanos 6:23 diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Amém? Romanos 3:23, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Amém? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então o salário do pecado é a morte. Amém? É simples. E o que eu vejo aqui? Agora, Abraão tinha intercedido. Por quê? Porque quem morava em Sodoma e Gomorra? Ló, primo de Abraão, sobrinho de Abraão, perdão, sobrinho de Abraão. Morava Ló, que era sobrinho de Abraão. Amém? Ele morava lá. E Abraão pensou: Deus vai mandar fogo lá, vai matar meu sobrinho. E morava lá Ló, sua mulher e suas duas filhas, que vão fazer uma besteira muito grande depois, né? E agora, os anjos vão lá, Abraão fica com Deus o tempo, mas Deus também vai se ausentar. E agora, Marinha, o que vai acontecer? Deus, Jesus e o Espírito Santo chegam na casa de Ló e fala para Ló, eu vou abreviar, fala para Ló: nós temos que tirar você daqui. Nós não podemos mandar fogo aqui enquanto você não sair. Quando esses homens chegam lá, eles eram tão bonitos que a Bíblia diz que os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam estuprar esses homens, queriam pegar eles. Ló oferece as suas duas filhas virgens. Fala: não, pega minhas filhas, porque eu posso explicar isso depois, mas eu vou falar rapidinho. No Oriente existe uma cultura de que se você está debaixo do meu teto, eu tenho que dar minha vida por você, eu tenho que te proteger. Amém? E Ló fala: eles falam: não, a gente quer aqueles homens que entraram aí, a gente quer estuprar eles. E aí Ló fala: não faz isso com eles, não, pega minhas duas filhas, não faz isso, não, nós não queremos suas duas filhas vivas, queremos os dois homens, eles são muito bonitos. Tamanho era o pecado do povo, tamanho era a obstinação. Só que existe alguém que orou pela cidade, existe alguém que clamou, intercedeu. Se tivesse um justo, não podia destruir a cidade, né? Não era para destruir. Então o que Deus vai fazer? Deus estava decidido a destruir Sodoma e Gomorra. Abraão estava debaixo da cobertura espiritual, logo estava debaixo da cobertura espiritual de Abraão. E agora os dois anjos vão tirar Ló, sua esposa e suas duas filhas. Quando ele sai, vai descer fogo e vai consumir a cidade. De tal forma que os historiadores dizem que Sodoma e Gomorra é onde fica o Mar Morto, está debaixo do Mar Morto. Amém? Existe uma controvérsia, existe uma discordância, mas o que eu sei é que o Mar Morto eu entrei lá e você não consegue mergulhar. Amém? Então, a mulher de Ló olha para trás e vira estátua de sal. Amém? Mas Sodoma e Gomorra é destruída e todas as cidades circunvizinhas. Amém? O que nós temos que entender é o seguinte: nesse texto aqui, o que Deus está falando, Deus está nos ensinando nessa noite o seguinte: existe um poder sobre a cobertura espiritual. A pessoa que Deus elege para te conduzir, essa pessoa ela não é perfeita, nenhum ser humano é perfeito. Mas Deus vai dar para aquela pessoa, o sacerdócio, uma capa. E as pessoas que estão na igreja, seja muito ou seja pouco, estão debaixo dessa autoridade apostólica, dessa unção. E tem até uma frase que eu acho muito interessante: a unção que você respeita é a unção que você atrai, é a unção que te abençoa.
Amém? Então, quando você congrega numa igreja, você tem que absorver o conhecimento daquela igreja. Você tem que abrir mão eu vim da mundial, não deixa a mundial para lá. Eu vim da assembleia, deixa a assembleia para lá. Eu vim da quadrangular, deixa, você está na IAPCAB, você tem que vestir a camisa da IAPCAB, você tem que buscar a visão da IAPCAB, a missão da IAPCAB, o propósito da IAPCAB, porque isso está debaixo da cobertura. Amém? Então, vocês que estão aqui, que congregam aqui, quem cobre vocês? Eu e a apóstola. Amém? Ela é apóstola porque a unção derrama nela. Amém? Então, eu e ela, nós cobrimos vocês. Amém? Os que não estão aqui. Então, essa cobertura, ela confere a vocês alimento, proteção, intercessão, amém? Ensino, amém? E tem uma outra coisa. Muitas vezes você fala assim, eu congrego na igreja, quem é seu líder espiritual? Quem é seu pastor, seu bispo, seu apóstolo? Fulano de tal. Você, quando você vai viajar, você pede oração? Quando você vai comprar algo, você pede oração? Quando você conhecer alguém, você vai se relacionar, você leva lá para que Deus use o sacerdote para abençoar o leão? Às vezes, muitas vezes não leva porque ele começou a namorar com uma macumbeiro, né? Já aconteceu isso. Teve um dia que uma menina, que era minha liderada, uma igreja grande, lá em São Paulo, ela virou para mim e falou assim: apóstolo, eu quero uma direção da sua parte. Aí eu falei, qual é o problema? Ela falou: apóstolo, eu trabalho no RH e eu fui convidado por alguns amigos meus que são homossexuais, e eles vão casar, e eles me pediram para ser madrinha do casamento, madrinha não, testemunha do casamento. O que o senhor me diz? Eu falei: você já nem perguntar para mim, você não pode ser testemunha. Por que não? Porque Deus não compactua, Deus não está nesse negócio. Como que você, lavada comprada e reconhecida do Cordeiro, você que faz parte do altar da igreja, você que sabe que Deus desaprova a união afetiva, como você vai ser testemunha de união abominável? Amém? Estou errado? Não, eu amo como Deus, eu amo o pecador, mas eu amo o pecado. Amém? Amém? Você tem que ser. Você vai perguntar para mim: apóstolo, você maltrata? Não, eu nem estou falando disso, estou falando sobre cobertura. Amém? E ela entendeu. Então, tem que ter tudo. Quando você vai fazer alguma coisa, o sacerdote está na igreja para você incomodá-lo. Você tem que chegar e falar: estou indo ali comprar algo. Olhe para. Não é que você tem que estar dando satisfação na sua vida toda. Vou comprar um sorvete. Não é isso, não, até fico chateado. Amém? Quando você vai tomar uma decisão importante, eu conheci alguém, talvez vai dar casamento, tem que chamar como sacerdote, ele é cobertura espiritual. Vou viajar, fala para o sacerdote para orar por você. Amém? Eu vou comprar um carro, pede oração, traz um carro depois para ungir. Isso tudo é bênção. Amém? Isso tudo é bênção. Amém? Desse dia, Deus me direcionou para abrir um negócio. Pede oração do sacerdote. Deixa eu falar um negócio para você. Se tem alguém que quer ver o seu bem, que quer ver o seu crescimento, que se alegra com suas vitórias, é o teu pastor, é o teu bispo, é o apóstolo, é o teu sacerdote. Amém? Você não precisa esconder nada do teu sacerdote, porque ele vai se alegrar com você. E ele, na verdade, você tem que falar para o sacerdote. Amém? Falar para o sacerdote. Eu já vi irmão apacentando irmão. Um dia eu tive que fazer uma reunião, eu tive que quebrar um pau na igreja, porque eu tinha irmão aconselhando irmão apacentando irmão. Eu falei: meu Deus, que negócio é esse? Como é que você vai apacentar uma ovelha, vai apacentar outra? Deixa eu fazer uma ilustração que eu gosto muito. Amém? Algum dia na sua vida, você já chegou a ver um bando de ovelhas na um bando de ovelhas, e uma ovelha de pé na frente com cajado, guiando elas. Alguém já viu? Já não, né? Porque nunca vai acontecer. Ovelha não produz ovelha. Amém? Ovelha não produz ovelha. Então quem apacenta ovelha é o pastor, é o bispo, é o apóstolo, é o teu sacerdote. Amém? Então, teve uma vez um rapaz, e ele na verdade, ele não era nem, através da minha vida ele aceitou Jesus.
mas ele não congregava comigo, mas ele me considerava o pastor dele. E ele falou comigo: eu vou comprar um carro. Eu falei: você já orou? Aí ele: não orei, não precisa não. Aí eu falei: tudo bem. Aí daqui a pouco ele virou para mim e falou assim: apóstolo, o carro está quebrado, tem massa, o motor está com problema, a documentação está com problema, o rapaz não quer trocar. Eu falei: você não falou que não precisava orar? Eu não me ajuda, apóstolo, ora para Deus entrar com providência, ora. Aí eu falei assim: eu não devia, mas eu vou orar. Vamos orar. Aí eu orei com ele, ele se arrependeu da rebeldia. Eu falei para ele: Deus vai preparar um carro melhor, o rapaz vai desfazer o negócio, porque Deus vai falar com ele, e aí vê se não seja rebelde outra vez. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, o rapaz destrocou o negócio com ele, fez o retorno do dinheiro, ele teve que deixar um pouquinho com o rapaz, mas foi muito pouco. E aí agora ele veio: apóstolo, vamos orar. Aí nós oramos, Deus preparou o carro daqui para ele. E aí ele aprendeu. Até ele passou a me incomodar. Quando ele ia tomar um copo d'água, ele me ligava: apóstolo, vou tomar um copo d'água. Agora não precisa disso também, né? Você tem que, só quando você for fazer coisa importante, que vai trazer algum problema se você fizer errado. Amém? Então, diante disso, né, na cobertura espiritual aqui nesse texto, nós vimos que, a gente vai poder ver no capítulo 19 que Ló vai ser salvo. Amém? Por causa da cobertura de Abraão. Mas vamos usar esse texto aqui para focar na necessidade, de você ser realmente submisso à cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Amém? Então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. A igreja está aí para te cobrir, está aí para te alimentar, está aí para interceder por você. A igreja, ela no mundo espiritual, ela é a sua identidade. Amém? A igreja, nós somos uma família, onde sendo redundante, eu sou o seu pai espiritual. Então você tem que usufruir disso na igreja. Você tem que cobrar isso. E falar: não, calma aí, apóstolo, você não é minha cobertura espiritual, então eu vou fazer um negócio, olhe por mim, eu vou viajar, olhe por mim, eu estou passando, eu tenho que tomar uma decisão, me ajude. Amém? Um dia uma menina virou para mim e falou assim: apóstolo, eu preciso que você me ajude, eu vou tomar algumas decisões. Eu falei: ela congregava em outra igreja. Eu falei: mas você não tem pastor? Ela falou: tem. Ela era árabe, convertida ao cristianismo. Eu estou tentando lembrar o nome dela. Aí eu falei: mas você não tem pastor? Ela falou: não, mas eu confio em você. Eu falei: mas por que você não fala para o seu pastor? Eu não confio no meu pastor. E depois eu fiquei sabendo por que ela não confiava no meu pastor. Ela falou: não confio no meu pastor. E não estou falando mal do ministro. E eu falei: então, sai dessa igreja. Falei para ela: se você não confia no seu pastor, sai dessa igreja. Porque você não pode congregar, você não pode entregar sua alma no altar de uma igreja que você não confia no sacerdote. Amém? Tem que confiar no pastor, gente, no bispo, no apóstolo. Você tem que eu tenho que confiar 100%, não, 100% você confia em Deus. Amém? Mas você tem que ter uma confiança, você tem que confiar no sacerdote. Porque é aquela mesma questão quando se trata de dízimo. Vem cá, se Deus confiou sua alma para mim, o que é o seu dízimo? Qual que vale mais, sua alma ou o seu dízimo? Então, se Deus confiou sua alma para mim, você não pode confiar o dízimo no altar? Pode, porque sua alma é mais que o seu dízimo. Amém? Amém ou amém? Amém, jovens? Então, hoje, temos que tomar uma decisão séria sobre nossa vida cristã. Se seremos submissos ou não, se a Bíblia é mesmo o nosso livro de regra de fé e prática ou não. Amém? Você tem que tomar uma decisão se você vai ser ovelha ou bote, se você vai ser rebelde ou submisso, se você vai usufruir da cobertura espiritual ou não. E aqui eu separei alguns versículos para a gente terminar. Amém? Separei alguns versículos para a gente terminar e ir para casa felizes. Amém? O que nós aprendemos hoje aqui? Nós aprendemos que nosso Deus pré-ordenou homens que nos cubram, que nos liderem, que nos ensinem. Amém? E cuidem de nós até a volta de Cristo. Então eu quero que a Miss Debs coloque ali para nós primeiro, Amós 3,7. Rapidinho. Amós 3,7. Amós 3,7. Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu segredo ou desígnio
aos seus servos escolhidos, os profetas. Então, está falando de liderança espiritual. Falando aqui, dos homens que lideram a igreja. Amém? Estou falando de quem coloca você. Amém? Então Deus não vai fazer nada sem revelar primeiro no altar. Amém? Se você prestar atenção na palavra, apóstolo, teve o culto, mas não teve profecia. Teve sim. Amém? Boa profecia essa daqui. Se você prestar atenção na palavra, a palavra é o mais fundamental, o mais interessante. Porque até o diabo pode profetizar. E enganosamente, a profecia tem 3 fontes. Não posso falar disso hoje, dá tempo. O homem, o diabo e Deus. Amém? Muitas vezes a gente não consegue entender. Tem que ter discernimento. Amém? Coloca aí para nós os 10. Atos 27 e 22. Vocês estão sendo abençoados? Amém? Atos 27 e 22. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Amém? O que é isso aí? O apóstolo Paulo estava no navio e um anjo apareceu para ele e falou para ele: olha, ninguém vai se perder nesse navio, todo mundo vai se salvar por sua causa. O apóstolo Paulo, ele era cobertor espiritual. Coloca Atos 27, 30 e 31. E aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras pela proa. Segura aí, Zé. Tinha alguns marinheiros do barco do apóstolo Paulo que naufragou no mar, no oceano, eles estavam indo para a ilha de Malta. E esses marinheiros falaram: não, nós vamos sair daqui. Só que o apóstolo Paulo tinha falado para o capitão do navio, o soldado romano, o chefe, que um anjo de Deus tinha aparecido para ele à noite e falou: quem ficar no navio vai se salvar, o navio vai ser destruído, mas quem ficar dentro do navio, mesmo com eles indo ser destruído, não vai morrer. Aí tinha uns marinheiros que falaram: nós vamos pular, pegar um bote. E o apóstolo Paulo falou: se eles saírem do navio, eu não posso garantir a vida deles. O que isso quer dizer? Vamos trazer para hoje, porque esse texto é para quem? Para que dia? Para hoje. Então o navio é a igreja, o navio é a igreja. O capitão do barco é Jesus. Eu sou o profeta dele. Então, se você ficar no navio, você não vai ser destruído. Amém? Você não vai perecer, mas não pode sair do navio. Amém? O 31. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados: caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, dentro do navio, não poderão ser salvos. Amém? Então eles tinham que permanecer no navio, era essa a condição. Amém ou amém? João 17, 12. Essa é a maior cobertura espiritual que nós temos. Enquanto eu estava com eles, protegi-los e os defendi em meu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Essa é a oração intercessória que Jesus fez. Jesus está falando aqui, enquanto eles estavam comigo aqui, nenhum deles sofreu dano algum. Eu era cobertura espiritual sobre eles. Só o único que se perdeu foi Judas, porque ele era o filho da perdição. Amém? Escola de pés. Vocês entenderam? Entenderam? É muito interessante isso. Amém? É muito interessante entender sobre cobertura espiritual. Cobertura espiritual, posição em Cristo. A gente aprende muito isso quando a gente vai estudar a batalha espiritual, o interior da libertação. Amém? Você entender que a igreja, o altar, o sacerdote, o fato de você estar aqui, isso tudo é forte. Não é debalde, isso faz diferença na sua vida. Existe diferença entre quem tem um pastor e quem não tem um pastor. Amém? Quem tem um pastor tem proteção. Quem não tem um pastor não tem proteção. É simples assim. O lobo vem e arrebata, e o lobo é o diabo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?